Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar da Abrapsa sobre RPA nos processos de back-office. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Alexandre Tomazin, sou o gerente de infraestrutura de TI da B2 Finance e, em nome da Abrapsa, venho dar as boas-vindas para os nossos convidados, Rogério Guimarães, CIO da Crow, e Ricardo Neaimi. Me desculpe se eu mencionei Tranquilo. erradamente o seu nome, Ricardo. Especialista em automação de RPA. Amigos, gostaria que Obrigado. vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho do perfil de cada um de vocês. Legal. Bom, Luiz, obrigado pela introdução. Bom, como você mencionou, eu sou o CIO aqui do Grupo Cromacro, né? Também sou o diretor executivo da Covenant Tecnologia, braço de tecnologia do grupo. E eu sou um profissional aí de TI, né? Desde o início da minha carreira. Profissional com um pouquinho mais de 20 anos aí de experiência, já passei aí, tenho experiência nas diversas frentes relacionadas à TI, né? Já atuei em empresas de assistência técnica, provedor de internet, já participei de projetos de infraestrutura, de segurança de redes, passei por software house, já atuei também em empresa privada, né? Que não seja de mercado, né? Para desenvolver projetos específicos. Enfim, tenho aí uma bagagem aí nas diversas vertentes de TI, como eu comentei. E um dos temas que estão mais, né, aqui dentro dos que eu mais gosto de lidar, está a parte de desenvolvimento. Dentro disso, a gente tem RPA, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? E aí a gente convidou para ajudar a gente aqui nessa discussão também o Ricardo aí. Ricardo, por favor, falar um pouquinho sobre seu perfil. Vamos lá. Agradecer primeiramente, né, a todos aí pela participação. A Brapsa pela oportunidade, né, de a gente estar aqui discutindo esse tema atual e relevante para todo mundo, com certeza. Sobre mim, né? Meu nome é Ricardo Neaime. O nome é um pouquinho complicado mesmo de falar. Eu sou um entusiasta ali da parte de tecnologia, então desde criança eu já venho já querendo, né, fazer parte ali mexer e, enfim, às vezes no começo quebrando um pouco de computador, mas agora a gente entende como ele funciona, né? Então eu já tenho profissionalmente, né, um pouco mais de 12 anos de carreira, né? Inicialmente eu comecei ali como programador webmaster antigamente que eles falavam, né? Hoje a gente fala que é full stack, né? Mas sobre a parte de RPA eu tenho mais ou menos 6 a 7 anos de desenvolvedor, focado, né, realmente nessa área. E sobre formação, eu sou formado em gestão da tecnologia da informação e algumas outras áreas que eu tive o prazer ali de trabalhar referente à parte de segurança da informação, né, de compliance, e também apoiando ali na parte da qualidade da tecnologia, enfim, trabalhando como quality check. Então, algumas vertentes aí também, tecnologia. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique à vontade aí. Maravilha, pessoal. Eu vou fazer uma introdução breve aqui, tá? Pessoal, todo mundo que tiver alguma pergunta para o Rogério ou para o Ricardo, eu peço para que façam as perguntas através do chat, tá? E todas as respostas serão via WhatsApp, depois do evento, tá? Onde os nossos convidados terão tempo para poder responder cada uma dessas perguntas, tá? Bom, hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre um tema que está muito forte, né? E que faz parte de um termo muito utilizado nos dias de hoje, que é a tal da transformação digital. E o que é, afinal de contas, uma transformação digital? Nada mais, nada menos do que a utilização de tecnologias digitais que ajudam as empresas a se tornarem mais eficientes. E quando escutamos a palavra eficiência, automaticamente vem à nossa mente o que todo mundo sempre falou, né? Pelo menos desde a minha época de criança, robô é mais eficiente que o ser humano, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de robô, que é exatamente esse o tema que iremos discutir hoje, né? Que é o RPA,
que na sua definição em inglês, nada mais é do que Robotic Process Automation, ou, na sua tradução literal, automação robótica de processos. Ou seja, voltamos a falar de robô, efetivamente, tá? E seguindo o conceito da robotização em linha de produção, o RPA passa a ser uma ferramenta para a realização de atividades repetitivas, né? Basicamente, e muito atribuído e utilizado nisso. Sendo assim, eu peço para que o Rogério e o Ricardo, como o RPA, sendo essa uma tecnologia digital que nasceu para robotizar tarefas de back-office, como ela poderá mudar a maneira como um BPO ou um CSC operará em seu dia a dia. Qual é o tamanho desta transformação dentro dessas empresas? Legal, vamos lá. Obrigado pela introdução, Luiz. Eu acho que é importante, antes de responder a questão, a gente contextualizar um pouquinho mais sobre o tema, né? Tentar falar de uma forma menos técnica, né? Eu acho que existe ainda uma confusão muito grande sobre o termo, né? Que a gente está ali falando de robô, então é como a gente ouvia aí questionamentos do tipo, mas vamos montar aqui um robô fisicamente, como é que isso vai funcionar e tal, né? Na verdade, nós estamos falando de um robô de software, tá? É basicamente uma aplicação, um aplicativo desenvolvido para fazer algum trabalho repetitivo, tá? Algum trabalho baseado em um processo repetitivo dentro de um fluxo de trabalho completo aí dentro das organizações, tá? E é importante a gente também fazer uma certa analogia com uma outra sigla que é bem comum aí nas empresas, né? Seja de BPO ou nas empresas de forma geral aí, né? Que é o ERP, né? Então, é comum a gente se deparar com algumas interações onde você está ali propondo uma automação robótica e você receber a devolutiva de que talvez aquilo não seja necessário porque a empresa já adota um sistema ERP, então, de certa forma, já tem as automações que, naquela visão ali, já atenderiam às necessidades da empresa, né? Existe uma diferença muito grande, tá? Um ERP, que na verdade tem o propósito principal aí de integrar módulos, né, de sistemas de gestão, integrar, por exemplo, uma operação contábil com uma financeira, trabalhista e assim por diante. O RPA, sim, ele tem a obrigação de atuar na automação direta, tá? Mas, de alguma maneira, um ERP ele já automatiza processos. Na verdade, ele automatiza fluxos, né? De que forma? Por exemplo, se você imaginar uma empresa que tem ali um fluxo de alçada de aprovações, por exemplo, ele já consegue automatizar aquele fluxo, né? Chega a determinada solicitação, seguindo uma alçada de aprovação, alguém aprova para um determinado nível, sobe, por exemplo, uma liberação de uma determinada ação e assim por diante, né? Mas isso é muito diferente do propósito de um ERP, de um RPA, tá? Que, na verdade, tem ali ele consegue ser muito mais amplo do que isso, né? Vamos pensar que basicamente um RP ele fica ali preso àquela base de dados a qual ele está atuando, né? Que normalmente é uma base de dados própria, algum sistema integrado ou outro e tal, e ele fica ali de certa forma passivamente. Ele depende exclusivamente de inputs de usuários para que ele siga o fluxo, né? E já o RPA ele consegue ser diferente, porque o RPA, um robô de software, ele consegue atuar tanto na camada ali de interface gráfica, ou seja, apertar botão, preencher formulário, extrair relatório, né? Coisas que um usuário comum faria. Por exemplo, eu vou abrir o meu ERP, vou apertar um botão para disparar um e-mail de um pedido confirmado, por exemplo, ou gerar um relatório. O robô pode atuar dessa forma, dependendo do volume, né? E ele também consegue atuar na camada mais complexa, digamos assim, através de linguagem de programação, arquitetura de banco de dados, integração e tudo mais, tá? Então, eu acho que é importante, antes de respondermos a pergunta ali de como isso pode mudar, né, o rumo aí dos BPOs ou escritórios aí que tenham um back-office internalizado, é importante que as pessoas
tenham essa percepção da diferença do potencial de automação, né? Bom, eu vou deixar abrir aqui para o Ricardo também falar um pouquinho, se ele quiser contextualizar sobre o tema, e depois a gente parte para responder a pergunta, Ricardo. Legal. Não, basicamente é isso, né, que o Rogério falou, mas acho que além de interagir com um RP, enfim, a automação ela consegue ir um pouco além, interagir, de repente, fazer integração entre dois RPs, de repente, duas empresas que trabalham com softwares distintos, né? Essa automação ela consegue ali, fazer essa interação. Então, acho que esse é o caminho, né? Eu acho que o potencial é gigantesco e estou entusiasmado aqui para a gente seguir, poder exemplificar aqui, acho que para poder todo mundo entender o contexto em si de uma automação e quão longe ela pode chegar, né? Sim. Maravilha. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês. Para a empresa que quer começar a trabalhar com o RPA, o que ela precisa para iniciar um projeto de automação? Quer responder, Ricardo? Vamos lá. O principal, né, para ela iniciar um processo, ela ter ali as atividades já bem definidas, né? Eu acho que o maior ganho ali que você consegue ter numa automação é que tenha um processo, ele já palavra, perdão, Desenhado, né? Bem mapeado. desenhado, mapeado, não, mas padronizado. Ele Perfeito. tem que ter ali alguns determinados padrões, porque, embora a gente tenha tecnologia para fazer uma análise ali, uma inteligência artificial, né, mas acho que começando ali, pensando numa empresa que está começando a ter os primeiros passos com automação, o primeiro nível seria realmente padronizar ali o seu processo, enfim, ter, por exemplo, as informações dentro de um RP ou dentro de uma planilha que seja padronizado. Então, o principal atividade ali, o principal passo ali que a empresa pode fazer é realmente padronizar, para a gente não ter ganho, fazer uma automação em cima de um desperdício, por exemplo, né? Tem um sistema ali que a gente tem que dar uma volta gigantesca por causa que a informação não está no lugar certo, por exemplo. Legal. E complementando ao que o Ricardo disse, eu pego o gancho do que nós falamos aqui no início sobre transformação digital e essa necessidade de ter ali o processo já padronizado, né? Primeira coisa importante para a empresa ter em mente o seguinte: quando a gente fala de transformação digital, nós estamos falando de 3 pilares essencialmente, tá? Que envolvem pessoas, envolvem processos e envolve, por fim, a tecnologia, tá? A aplicação do RPA passa por esses 3 pilares e, como o Ricardo disse, né? Um dos principais fatores aí que vão indicar o sucesso ou o fracasso do projeto é principalmente essa questão de você identificar um processo adequado para que você invista num projeto que faça sentido e que dê retorno, né? Então, o primeiro passo, você tem que ter em mente que isso vai impactar pessoas, né? Segundo passo, isso pode exigir que você refaça um processo já existente dentro da sua empresa. De repente, você tem um processo que funciona muito bem manualmente, mas que para automatização você vai precisar refazê-lo ou repadronizar esse processo, né? Então, por fim, acho que é isso. É importante entender que os impactos vão além da tecnologia, tá? E esses impactos, Rogério, que vão além da tecnologia, a gente tem que considerar equipamentos para a execução do RPA? Que tipos de equipamentos que precisam ser considerados para essa execução? Tá legal, boa pergunta. Basicamente, um robô de software, ele, por natureza, vai atuar ali no desktop de cada profissional dentro de uma empresa, tá? Você pode ter, em alguns casos, um orquestrador de automação, você pode ter várias automações, como se fosse um servidor de automações, atuando em processos específicos e colaborativos, né? Mas na maioria das vezes você tem o robô atuando pontualmente na máquina dos profissionais, dentro do back-office
na maioria das vezes, se você tem lá, por exemplo, 3 profissionais atuando na sua área de contabilidade, você vai ter o mesmo robozinho ali instalado na máquina de cada um dos profissionais. Não costumam ser aplicativos que exigem muito processamento, quando eles são pontuais, obviamente, né? Vai depender muito da massa de dados a ser processada, mas basicamente uma automação ela não exige que você faça um investimento em equipamentos de imediato, né? A gente pode até fazer uma analogia de que a automação ela acaba substituindo muitos trabalhos que são executados no próprio Excel, por exemplo. O que antigamente a gente tratava como uma macro no Excel, um PROC-V, né? Esses tipos de funcionalidades dentro do Excel, elas basicamente podem ser substituídas por uma automação de um RPA, tá? Então, pelo contrário, ao invés de você precisar investir em máquina, isso às vezes te coloca numa situação mais favorável, porque o RPA ele consegue sair daquela limitação, talvez, de processamento da solução específica. A gente sabe que o Excel, por exemplo, tem a sua limitação de quantidade de linhas, enfim. Um software específico de gestão pode ter a sua limitação ali relacionada à memória, processamento de banco de dados. O RPA ele consegue, de certa forma, mitigar um pouquinho e utilizar melhor esses recursos ali de desempenho da máquina, tá? Perfeito. E uma coisa interessante que eu sempre achei muito interessante dentro do conceito dessa transformação digital é o conceito dos desenvolvedores cidadãos, ou citizens developers. Você comentou, Rogério, que esses robôs podem ser executados dentro do desktop daquele colaborador da área de contabilidade que vai ajudar ele no dia a dia. E em cima desse conceito de citizen developer, Ricardo, qual é o conhecimento necessário que as pessoas precisam ter para fazer a programação de um RPA? A gente está falando de aquele desenvolvedor Java Plus ou pode ser uma pessoa que tem um conhecimento um pouco mais de lógica da área de contabilidade, consegue fazer esse desenvolvimento? Como que isso funcionaria? Excelente pergunta também. E esse é um tema muito vendido aí por várias empresas, né, até, né? É diferente que você pode trazer para dentro da sua linha ali dos colaboradores também a parte de que eles desenvolvem automações. Mas sim, é possível, né, fazer determinadas automações ali com, por exemplo, uma pessoa que não tem muita noção de programação, ele tem ali uma lógica ali, uma mínima de entendimento, né? Acho que o principal ganho dele realmente é o conhecimento da área, né? Isso favorece muito ele poder fazer uma automação mais precisa, só que a gente não sai muito do básico ali, né? Porque se a gente precisa ali de um desenvolvimento mais profundo ali, de repente transformar a informação em enviar para um sistema, enfim, ter alguma coisa mais robusta que foge um pouco ali do conhecimento da pessoa, realmente aí a gente tem essa limitação. Então, a gente tem um pouquinho ali de desenvolvimento, né? O Citizen, ele pode desenvolver algumas automações que não sejam tão complexas, mas vai chegar um momento que ele vai esbarrar ali na necessidade de ter conhecimento técnico de programação. Legal. Tem um pouquinho dos dois mundos, né? Mas se o Rogério quiser completar, fica à vontade. Eu queria complementar, talvez, para ilustrar um pouquinho melhor isso que o Ricardo falou. Existem algumas ferramentas de mercado, a gente acha que até pode citar algumas aqui. O iPad, o Automation Anywhere, o Blue Prism, aí seriam talvez as 3 ferramentas mais utilizadas para o propósito ali de automação, tá? Essas ferramentas, normalmente, elas são ali consideradas low code ou no code, que seria basicamente para aquele profissional que não é de TI, efetivamente, poder trabalhar com elas, né? Aquele puxa, arrasta, liga um ponto aqui, outro e funciona, tá? O que o Ricardo coloca aqui é que essas ferramentas, elas são bem úteis, inclusive são muito utilizadas em bancos, fintechs em geral, mas elas se limitam, na maioria das vezes, em aplicações mais simples, medianas. Quando você tem uma aplicação mais complexa, né, uma demanda um pouco mais complexa, você inevitavelmente cai na necessidade daquele profissional
conhecido aí como hard code, né? Que é aquele profissional que realmente vai precisar entender de linguagem de programação, de arquitetura de banco de dados, enfim. Isso depende muito da demanda especificamente. Como analogia a isso, eu acho que é muito... Talvez as pessoas estejam mais familiarizadas com o tema de BI, né? Então, vamos usar como exemplo o Power BI mesmo da Microsoft. Ele é uma ferramenta que vai nesse sentido. Conheço muitas pessoas que não são da área de TI que fazem trabalhos fantásticos dentro de um Power BI. Mas em algum momento, eles se limitam aquelas funcionalidades da própria ferramenta, ou seja, um componente, ele precisaria talvez abrir um pouco mais as colunas, abrir um pouquinho mais os eixos, e ele se limita porque ele não consegue evoluir do ponto de vista de programação. Ou até mesmo ele tem ali uma ideia de montar uma visão excelente, mas ele não consegue projetar a arquitetura dos dados para que aquilo tenha o resultado que ele precisa, tá? Então, de forma geral, você sempre vai acabar caindo nessa necessidade de um profissional mais técnico. Mas é importante também colocar que na carreira de RPA, você não precisa ser especificamente um profissional de TI. Você pode ser um profissional de negócios. Por exemplo, do ponto de vista de contabilidade. Se eu pegar um profissional de contabilidade que entende bem dos negócios, dos processos de uma empresa, dos fluxos de trabalho, e treiná-lo com uma determinada ferramenta, ele vai conseguir atuar em RPA. Óbvio, dentro dessas limitações mais técnicas, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa que tenha uma estrutura de profissionais de RPA, você vai achar ali desde analistas de RPA, desenvolvedores de RPA, arquitetos de solução e consultores de negócio, tá? Então, basicamente seriam essas as colocações que um profissional que quer entrar nessa área teria aí disponível para poder evoluir, né? E aprender. Maravilha. E com base nessa discussão que a gente teve até agora, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Quais são os processos no back-office mais comuns que podem ser automatizados? E, principalmente, como identificar quais processos de back-office são candidatos à automação? Perfeito. Vou deixar o Ricardo falar sobre esse tema aí. Maravilha. Falar sobre RPA, assim, não tem uma regra, né? Quais os melhores, né, setores ali para fazer a automação? Eu acho que a gente tem ali, normalmente, o setor fiscal, né, como um dos que mais tem potencial de desenvolvimento de automação, por exemplo, porque eles trabalham bastante, às vezes, com Excel, com sistemas, mas a gente pode trabalhar com várias áreas, gestão de pessoas, por exemplo, já desenvolvi automações também para marketing, né, para o pessoal que trabalha com Instagram, enfim, então não tem uma regra, né, mas eu acho que as áreas que mais tem potencial realmente é aqueles que trabalham com números, né, com dados ali, referente à emissão de notas, por exemplo, a transportes, né, enfim. Legal. Complementando o que o Ricardo falou assim, mas como a gente identifica, né, esses processos? Basicamente, você tem que mirar naqueles processos que são repetitivos, que são baseados em regras e que, no final das contas, consomem um enorme tempo do pessoal em atividade operacional. Se você identifica ali um trabalho repetitivo, baseado em regras e que consome muito tempo, você tem uma boa oportunidade de automação que vai salvar muitas horas do seu time, pode impactar em redução de time ou até mesmo numa promoção das pessoas ali envolvidas daquele time para uma atividade um pouquinho mais complexa, né? Porque é um ponto que é interessante, né? A automação, ela vai focar naquilo que é mais objetivo, né? Ações que dependem um pouquinho mais da subjetividade humana, você já não consegue automatizar com tanta eficiência, né? Então, acho que, em resumo, é isso. Maravilha. Deixa eu fazer uma pausa aqui com vocês e gostaria de pedir uma interação da nossa plateia. Então, eu queria pedir para soltarem a nossa primeira enquete, aonde a gente vai
entender como que a nossa plateia está atuando aí na questão do RPA. Então vamos lá, pessoal. Todos vocês que estão nos escutando e nos assistindo, nós gostaríamos de saber como que está o tema RPA dentro da sua empresa. Isso já é uma realidade para vocês? Ou isso ainda está em processo de avaliação? Ou simplesmente nunca ninguém olhou para isso, não há nenhum movimento e vão começar a fazer as primeiras ações a partir deste evento que vocês estão vendo? Peço para que vocês possam nos responder utilizando uma das 3 alternativas aí para a gente poder entender como que está o mercado aí. E olha lá, pessoal. Todo mundo já respondeu? Ó, o resultado que temos até o momento, né? 73% das pessoas que aqui estão já utilizam o RPA. Ou seja, o RPA já está sendo uma realidade para bastante empresas aí. 17% está em processo de avaliação. Se precisar de ajuda, temos 2 especialistas aqui, pessoal. Sem dúvida, estamos à disposição aí, pessoal. Exato. E 9% ainda não começaram nenhum tipo de utilização, né? Então, aqui acho que é o pontapé inicial para entender como todo esse modelo funciona. E a partir de hoje começar a olhar isso para fazer a mudança dentro da operação, do dia a dia da empresa de vocês, tá? E só para a gente poder retomar o tema, né? Falamos aqui do que é um RPA, de quanto que ele pode ajudar, de como fazer para identificar quais são os possíveis processos. E temos mais, né? Quais são os desafios mais comuns que encontraremos ao implementar uma automação de processo no back-office? E, normalmente, quais são as possíveis ações possíveis de se tomar para superar os desafios em si? Tá Ricardo, legal. Rogério, fiquem à vontade, por favor. Ricardo, se você me permitir, eu gostaria de começar respondendo essa. Eu acho que os desafios são muitos, tá? Eu acho que esse resultado que nós tivemos aqui dessa enquete, 73% das pessoas já têm alguma experiência, ou já estão, né, com alguns projetos em andamento ou já executados, é um cenário até que diferente da realidade que a gente encontra no mercado, tá? Mas é positivo porque a gente já começa a quebrar uma das principais barreiras aí, que é a questão cultural de aceitação, entendimento do pessoal em relação aos ganhos efetivos, né? Através da adoção de um projeto de RPA, né? Basicamente, mirar ali realmente na eficiência, redução de custos, diminuição de erros, enfim, né? São muitos os ganhos, mas a gente encontra uma barreira muito grande em relação a isso. Então, esse, na minha percepção, seria o principal desafio, quebrar essa barreira cultural de resistência à automação, né? E isso leva para o segundo ponto, que é você lidar com o engajamento e aceitação das pessoas envolvidas, né? Por mais que a empresa ou o empresário ou a alta gestão da empresa entenda que faz sentido, quando isso cai no colo do profissional para executar, ou naquele profissional que vai estar envolvido nisso, você esbarra no problema do engajamento e aceitação. As pessoas tendem a, de imediato, olhar para o RPA como substituto do seu trabalho, né? Mas, na verdade, elas deveriam entender como um complemento ao seu trabalho e uma oportunidade para que elas se libertem daquele trabalho rotineiro operacional e passem a fazer algo mais estratégico, que agregue mais valor para a empresa, né? Então, passando dessa parte do engajamento aí, a gente tem um problema muito sério que é a questão de você, a gente até já falou sobre isso no começo, de você identificar as oportunidades que realmente façam sentidos, que façam sentido, né? Porque é muito comum você, às vezes, mirar
numa determinada demanda que você imagina que vai te dar um retorno muito grande e você acaba se frustrando com o resultado daquilo, né? Por N motivos. Primeiro, porque você não olhou direito quais tecnologias que envolviam aquilo, quais outros processos coligados que estariam envolvidos também. De repente, você mira num ponto só e acaba não conseguindo ter o sucesso esperado, né? Hoje em dia tem outro ponto que também acaba sendo um desafio, né, para o projeto de RPA, que é a questão da segurança da informação e conformidade às regulamentações, né? Como eu disse anteriormente, o RPA ele vai fazer algum trabalho repetitivo, ele vai repetir o que o ser humano fazia na interface gráfica ali, por exemplo, né? E você, inevitavelmente, vai estar lidando com dados sensíveis. Então, você esbarra, muitas vezes, em compliance de algumas organizações, em regulamentações, né? E, às vezes, as pessoas não analisam isso no início do projeto e acabam parando quando esbarram e não conseguem tratar esse tipo de situação. Vou pegar um exemplo clássico disso aqui, por exemplo. Vamos imaginar aquele profissional da área de contabilidade que contratou uma ferramenta dessas low-code, como o iPad, por exemplo, e desenvolveu uma solução de automação muito interessante. Mas, em algum momento, ele precisou integrar com informações do departamento pessoal, por exemplo, que é muito sensível. Ele não vai conseguir evoluir, por uma questão de restrição, de compliance da empresa mesmo, né? Ou, de repente, isso está num outro sistema também, seria uma limitação tecnológica de integração, que ele não consegue evoluir. Por fim, acaba se frustrando por não olhar isso da maneira adequada, né? Um outro problema que também a gente já falou no início é que, inevitavelmente, você acaba mudando aquele processo que a empresa faz há 20, 30, 40 anos e, de novo, cai na restrição, né? Para que um RPA seja efetivo, muitas vezes você tem que mudá-lo. E, na maioria das vezes, as pessoas não aceitam, a própria companhia, a alta gestão, acaba não aceitando por incertezas, né? Por não conhecer, de fato, ali onde aquilo pode chegar. E o outro ponto que é interessante falar também é em relação a você criar uma cultura de manutenção e monitoramento, né? Uma vez que você desenvolveu uma automação, você precisa monitorá-la, porque por mais que você tenha feito um trabalho excelente e os processos estão funcionando perfeitamente e estão dando o resultado esperado, em algum momento ela vai demandar um ajuste, seja no processo, seja na atualização daquela ferramenta que você usou para desenvolver, ou seja na restrição de alguma licença que você tenha contratado dentro de uma solução específica. Enfim, você acaba precisando ter um esforço dedicado a essa evolução dos trabalhos já executados, né? Eu acho que, por fim, não menos importante, o maior desafio para o RPA, na minha percepção, hoje está ligado à escassez de profissional qualificado para poder desenvolver projetos de RPA. De novo, principalmente porque o nosso sistema de ensino, infelizmente, ele é falho nessa área de tecnologia em geral. É muito difícil você achar cursos específicos de RPA, até porque, também como eu mencionei anteriormente, isso não é uma matéria especificamente de tecnologia da informação, é uma matéria que envolve conhecimento de negócio. Então, você conseguir ter um profissional que consegue ter essa visão de negócio atrelada à habilidade de tecnologia, é uma coisa relativamente complexa, tá? Então, só para concluir o racional, eu colocaria como principal desafio escassez de mão de obra, e isso, para quem está nos ouvindo, está começando a carreira, reflete como uma oportunidade. É uma área que falta muito profissional, paga-se muito bem, e as pessoas que tiverem aí se sentirem interessadas ou com aptidão, têm uma grande oportunidade pela frente aí se especializarem na área, tá? Fazer só um comentário antes de fazer um novo engajamento aí com a plateia. Ricardo, você queria comentar alguma coisa? Então, continuando ali o que o Rogério falou, né? A gente tem uma escassez, mas aos que
ouvem a gente que não faz parte, né, da parte de tecnologia e tem a necessidade de desenvolver um RPA, estamos aqui, né, para poder auxiliá-los e tudo mais, né. Eu acho que o desafio realmente, que nem o Rogério falou, é a mudança, porque tem às vezes o próprio colaborador que ele não quer que aquele projeto funcione, porque ele tem medo, né, de que vai realmente perder o lugar para uma automação. E na área, pensando aqui como programador, a maior dificuldade, ali, o maior desafio realmente é entender a regra do negócio, né, que nem o Rogério falou. Ter esse profissional que tem o entendimento tanto na regra, né, do negócio quanto na parte de programação é realmente o maior desafio. E nem sempre a gente encontra, então o que a gente tem, né, de cenário normalmente é o programador, e ele precisa absorver todas as informações ali no mapeio de projeto de como vai funcionar aquele fluxo. Para quem trabalha na área, né? Eu coloco a informação ali, clico aqui e está tudo certo, né? Tudo simples. Mas para quem realmente vai fazer a atividade, entender, né? Por exemplo, se uma mensagem no sistema aparecer com uma informação diferente, o que ele tem que fazer? Então tem toda uma lógica, né? Ali por trás de como o robô vai trabalhar, porque ele está ali fazendo o papel do colaborador e ele precisa tomar algumas decisões. Então, ter esse conhecimento de qual decisão tomar realmente é um desafio. Só complementando o que o Ricardo falou, bem importante essa ponderação, Ricardo. Por isso que, na maioria das vezes, as empresas acabam recorrendo a empresas de consultoria, como a nossa, no caso, porque a gente consegue montar, na verdade, uma squad, né, um time multidisciplinar. Você consegue oferecer para um cliente uma solução de RPA. Para ele é imperceptível se eu estou colocando um arquiteto, se eu estou colocando um analista de negócio, ou se eu estou colocando um desenvolvedor RPA. Na verdade, a gente tem uma squad que vai entregar a solução ali, vai conseguir fazer o mapeamento, viabilizar o projeto dele, implementar e depois seguir com a sustentação, né? Então, é uma forma se a empresa não tem ali não quer ficar focada em manter um time de TI, a alternativa é buscar por parceiros aí que consigam atendê-los nesse sentido. Exatamente. E eu gostaria de chamar a interação da nossa plateia novamente, pessoal, se vocês me permitem. Eu queria trazer a segunda enquete, que vai exatamente em cima do que nós acabamos de comentar, tá? Sua empresa já possui alguma automação? Se sim, já temos e nos ajuda muito no dia a dia. Temos uma iniciativa que se encontra em desenvolvimento ou não conseguimos identificar quais processos podem ser automatizados. Deixem aqui a opinião de vocês, como que vocês estão atuando efetivamente dentro das empresas, para que a gente possa seguir aqui com o nosso webinar e ajudá-los. Então, E temos aqui um novamente, adendo aí. temos bastante gente já atuando no dia a dia, já tem projetos de RPA e que acaba ajudando bastante, né? Diminuiu um pouquinho o percentual, mas continua na casa dos 70%. Temos iniciativa que se encontra em desenvolvimento. A gente precisa fazer essas iniciativas saírem do papel, pessoal. Vamos procurar a ajuda do Ricardo e do Rogério aqui para fazer com que isso saia do papel. 20% do nosso público está nessa etapa ainda. E 10% ainda estão tentando fazer a identificação de quais são os processos que podem ser automatizados. Tá? Eu posso só adicionar uma informação aqui para esses 10%, né, que acredito que é um número relativamente pequeno, né, para que a gente tem aqui hoje, mas uma dica de ouro, né, que eu vou deixar aqui, é que a automação em si, ela pode ajudar a você encontrar esse caminho, né, de qual processo que eu posso automatizar. Tem uma automação desenvolvida que, por exemplo, fica na máquina do colaborador capturando ali as atividades repetitivas do dia a dia dele. De repente, trabalha muito com Excel e do Excel ele vai para o sistema e fica dando Ctrl+C, Ctrl+V na máquina. De um sistema para o RP, do Excel para o RP. Então, essas informações o robô vai capturando e com isso você tem uma base ali de onde você já pode começar a trabalhar, né? Então, a gente põe um robô para procurar novas oportunidades de automações. Então,
fica a dica de ouro aí. Legal. Eu acho que até para complementar, Ricardo, acho que você tem uma boa introdução aos exemplos que a gente pensou em trazer aqui para o pessoal, né? Acho que, apesar de você poder procurar por uma solução de mapeamento de oportunidades, como essa que o Ricardo mencionou, você talvez consiga visualizar através dos exemplos que a gente trouxe para comentar com vocês, né? Eu acho que seria interessante, Ricardo, pegar aí uns 3 exemplos aí de automação bem-sucedida aí, em diferentes áreas aí, para o pessoal começar a vislumbrar um pouquinho melhor onde eles poderiam buscar ali oportunidade, tá? Legal. Vou continuar falando desse, né, desenvolvido já, que a gente já tem em uso, né? Essa automação que a gente tem ali, o que ela faz? Né? Que nem, só contextualizar novamente. Ela fica na máquina do colaborador. Não é só essa informação, né, que eu acabei de falar. Ele pega, por exemplo, pensando ali num back-office ou num centro de serviço, a maior dificuldade, às vezes, da empresa é de vincular o colaborador, a atividade que ele está fazendo, a um cliente específico. Então, essa automação, né, que eu falei agora, além dela capturar as possíveis oportunidades de novas automações ali, pegando as atividades repetitivas, ele também faz a captura do cliente que o colaborador está trabalhando naquele momento, se ele está participando, de repente, de muitas reuniões e não faz parte da atividade dele. Então, enfim, essa automação tem um potencial gigantesco, né, que eu citei agora no início, mas vamos colocar outros 3 aqui de exemplo. Tem uma que foi um projeto bastante complexo, mas o ganho foi excepcional para a empresa, de que ela faz o cadastro dos pedidos efetuados por vendedores externos. Então, os vendedores não tinham acesso ao sistema da empresa. Então, o que a gente fez de solução é que o RPA ele faz a leitura daquela solicitação, às vezes por e-mail ou por uma outra ferramenta legada, e aí ela faz toda a parte, né, a automação em si, né, faz toda a parte ali de validação daquelas informações. Então, se está tudo ok ali referente à entrega daquele produto, ele segue, né, para frente os outros passos da automação. Então, caso não, ele retorna ali para o vendedor falando as informações ali que precisam ser solucionadas, né? Então, ela continuando ali, ela faz toda a parte de cadastro dentro do sistema que a empresa utiliza. E ali a gente tem toda a etapa de outras equipes, né, que faz a parte, que é toda a parte de logística, né? Então, a informação está em sistema e aí sim a empresa consegue trabalhar. E uma última etapa que a automação faz é confirmar que aquela entrega, né, foi realmente realizada, tá as informações certinhas em sistema e faz uma devolutiva para o vendedor ou para o cliente que faz a solicitação. Então, esse é um exemplo, né? Então, por exemplo, na área de logística, que eu acabei de citar, tem uma parte muito interessante também, né, a parte de social media, o marketing, que eu falei inicialmente também aqui, né, no webinar, que ele tem uma lista, por exemplo, que a empresa quer fazer monitoramento daquela publicação, né, daquele post no Instagram. Então, a automação entra naquele post, faz a captura de todas as informações, de comentários, quantidade de like, views, enfim, né, toda a parte de captura de dados, e ele também dá um apoio ali, né, só um sinal ali para quem está recebendo aquele relatório de que se aquele comentário foi positivo ou negativo, e dali a equipe, né, de social media, o responsável faz toda a tratativa ali, de repente respondendo para aquele consumidor ou alguma ação, né, de marketing para resolver aquele problema, né, daquele comentário em si. Uma outra automação também de monitoramento de empresas. Hoje, principalmente para um centro de serviço ali, ele precisa às vezes de estar fazendo
pagamento, né, para os seus clientes de outros, dos clientes dos seus clientes, né? Então é um pouco complexo, né, essa explicação. Então ele tá com o back office ali terceirizado, né? Então ele precisa de fazer antes do pagamento, fazer, por exemplo, uma validação se aquela empresa que ele vai pagar realmente está ativa, se, né, está em conformidade ali com as leis e com as certidões que precisa. Então, é feito um acompanhamento ali diário, semanal, aí cada equipe define, né? E então, toda semana o RPA entra, faz toda a consulta daquela empresa, trazendo as informações, se está negativado ou não, se está positivo, trazendo um relatório consolidado, e isso retorna para o time em forma de um BI, onde ele pode acompanhar ali as empresas que ele monitora e ver se a saúde da empresa ali está 100%, né? Acho que são esses. Se quiser mais algum, Rogério, a gente vai conversando aqui. Não sei se o Luiz também tem alguma dúvida em algum. Não, aqui os exemplos foram ótimos aí, acho que é bom para o pessoal já começar a imaginar, né, onde eles poderiam atacar aí para ter alguma iniciativa de RPA nas empresas, né? Mas acho que atendeu bem, Ricardo, obrigado. E para a gente poder continuar, só um comentário específico sobre o primeiro caso aí, Ricardo, do processo, que fica rodando no computador e capturando todas as informações. Eu acho que esse é um maior dos exemplos que a gente pode dar de um processo de robotização, né? A gente sabe que as pessoas todas estão dedicadas nas suas atividades, mas em alguns dados momentos ficam lá perdendo tempo naquele processo que não agrega valor e se insiste em fazer aquilo de maneira manual, né? Com essa informação que o robô consegue capturar, você já consegue fazer isso no novo projeto, criando um novo projeto onde vai salvar pelo menos, sei lá, hipoteticamente falando aqui, 1 ou 2 horas da vida do dia a dia dessa pessoa, né? É 1 ou 2 horas que ele vai poder se dedicar a fazer outras ações, ajudar de maneira estratégica a companhia a crescer. E falando de estratégia, né, vamos para o segundo, mais um ponto aqui. Como que a gente consegue medir o sucesso dessa automação? Essa da captura é um fato, o sucesso é totalmente mensurável, né? Mas os outros processos em si, como que a gente consegue medir esse sucesso para que a empresa consiga falar, beleza, consegui atingir o meu objetivo com a implantação do RPA? Legal. Temos várias formas, na verdade, de fazer essa conta, né? A gente pode ter um sucesso em relação à qualidade, pode ter um sucesso em relação à entrega agilizada para o cliente, de alguma forma, então a gente acaba ganhando eficiência, né, no processo, e tanto a eficiência também da produtividade do colaborador. Então, de repente, ele gastava 10 horas para fazer aquela atividade, com o uso de automação ele faz em alguns cliques, e aquelas horas que a gente pode medir, né, pode fazer uma medição ali durante alguns meses, e a gente consegue medir aquele ganho real da automação, né? Então, a qualidade, por exemplo, a gente pode, com um acompanhamento, né, fazer quantos erros ocorriam, quantas devoluções de produtos, às vezes, ou alguma informação que a gente tem ali de que gera, né, algum desconforto para o cliente, e após a implementação do RPA, como a gente conseguiu mitigar ou diminuir essa quantidade de erros ou reclamações, enfim. Então, dá para mensurar de muitas as formas, né? Então, acho que vale pensar ali como que a empresa em si, onde ela quer atacar, né? Eu quero diminuir a quantidade de horas gastas naquela atividade. Então, a gente calcula ali quanto que aquele colaborador no dia a dia normalmente ele utiliza, e a gente faz uma conta. Olha, se a gente desenvolver um RPA, a gente vai ter economia porque o colaborador ou ele não vai fazer aquela atividade, ou ele vai diminuir drasticamente a quantidade de horas que ele precisa para fazer aquela atividade. Com isso a gente consegue mensurar. Maravilha.
Legal, eu queria só complementar o que o Ricardo colocou sobre esse tema. Acho que, assim, basicamente, a gente mira em melhora de eficiência, redução de erros, né? E ganho de tempo ali, de horas trabalhadas de um profissional. Basicamente, são esses três principais indicadores, né? Então, vamos pensar isso num exemplo prático, como é que eu mediria isso? Vamos pensar num processo que o profissional precisa ali digitar notas fiscais de serviços num determinado ERP. Uhum. Então, a gente estima ali que o tempo médio daquele profissional de lançamento de uma nota seja de 5, de 10, de 15 minutos, dependendo da complexidade. E a gente chega num número lá que aquele profissional, ao longo dos 8 horas trabalhadas no dia, ele vai conseguir colocar 20 notas no sistema, por exemplo, tá? Imaginando que você tem uma alta demanda sobre essa necessidade de input de dados, você precisa lançar 40 e não 20 por dia. O que que você faria? Naturalmente, contrataria mais uma pessoa para fazer, né? Quando você coloca um RPA, você vai perceber que ao invés de 20 horas, de 20 notas por dia, o robô consegue lançar para você 100, 200, 300, né? Então, você já consegue ter um indicador de eficiência. Ou seja, eu consigo entregar mais com menos, né? Não tem mais, tenho só aquele mesmo profissional ali só para apertar o botão e dizer para o robô, ou talvez ter um orquestrador que diga que de tal hora até tal hora o robô faça aquele trabalho, então você talvez não precise nem do profissional naquela atuação, então você já teve um ganho de eficiência. E aí você parte para redução de erros, que é a qualidade, que o Ricardo comentou. Durante essa jornada de trabalho de 20 notas diárias, inevitavelmente um percentual dessas notas precisarão ser refeitas, porque faltou talvez ali o código de barra de um boleto, uma informação de valor que foi errado, uma amarração fiscal, por exemplo, que pode ter ido errado, enfim. Com o robô, você praticamente zera isso, porque, de novo, ele é feito em cima das regras desenhadas ali dentro do processo. Então, não tem como ele errar. Se tiver um processo que não está desenhado, o robô simplesmente não vai fazer e vai ficar na lista. Ó, de 20 eu lancei 19, essa aqui eu não lancei porque não tinha regra para esse tipo de lançamento, por exemplo, né? Então, aí você já tem um outro indicador de erro. Você vai praticamente zerar. Isso é o ganho mais imediato, né? E, por fim, ligado ali à eficiência, você vai ter liberação de tempo daquele profissional. Ao invés de você contratar um segundo para lançar as 40, você vai levantar vai liberar aquele profissional que lançava 20 para fazer um outro trabalho mais subjetivo que agregue mais valor para a empresa do que aquela atividade operacional. Então, se você olhar para essas três vertentes, você vai ter com certeza uma qualidade melhor na entrega, menos reclamação, menos retorno, vai ter, né, vai reduzir o seu quadro de profissional ou talvez direcionar aquele profissional para uma atividade mais interessante, né? Acho que é isso. Maravilha. Então a gente falou basicamente de qualidade de entrega, de entrega em um menor tempo de desenvolvimento, né? Eficiência. E ganho de eficiência. Com esses três pilares. E aí, Rogério, eu acho que essa pergunta vai muito diretamente à área de gestão, tá? Uhum. Como que a gente faz para calcular o ROI do RPA? É, essa pergunta, eu acho que ela é muito particular, assim, né? Eu acho que depende muito de cada negócio. Você pode, por exemplo, ter uma automação ligada a uma ação extremamente crítica para aquele negócio, que o valor nela esteja mais na qualidade da entrega do que na redução de tempo, por exemplo, né? Então, eu acho que eu diria, não existe uma fórmula mágica, uma fórmula pronta para você medir o retorno do investimento. Isso aí precisa ser analisado bem criticamente pela alta gestão da empresa. É por isso que a gente cai de novo naquele cenário de como identificar o que faz sentido fazer. Porque se você por exemplo, abrir um questionário dentro da empresa para aquele profissional que está mais ligado à operação, ele vai ter uma percepção de que não lançar nota fiscal seja mais interessante, por exemplo, do que melhorar um processo de logística da empresa. E talvez o processo de logística te dê mais retorno, né?
Então, fica difícil a gente pensar numa fórmula mágica para calcular o ROI, né? Eu acho que é só analisar todas as variáveis aí, com foco principal na necessidade de cada negócio. Dentro da experiência que vocês tiveram até agora, você tem um percentual desse retorno de investimento? Ou vocês não conseguem dar essa visibilidade para o público? Não, a gente consegue dar visibilidade, sim. Na maioria das vezes, o retorno ele extrapola as expectativas, né? Na maioria das vezes, as aplicações os desenvolvimentos de projetos de RPA, eles costumam ser projetos muito baratos, de certa forma, são rápidos e baratos. E você sempre consegue extrapolar aquele resultado esperado, de novo, pelo que a gente coloca, assim, as pessoas às vezes miram só numa vertente. Ah, quero reduzir custo. No final das contas, ela reduziu o custo, melhorou a qualidade, melhorou a eficiência, né? Então, eu diria que, assim, na média, isso aí extrapola os 100% na maioria das vezes, tá? E eu Ótimo. acredito que o tempo, né, de retorno ali que a gente pode mensurar, normalmente não chega a um ano, né? Normalmente o ganho começa já a acontecer assim que a automação já vai live, né? Já está rodando, então Imediato, aquele né? ganho já é imediato. Então, aquele custo, né, que teve inicial do desenvolvimento em si acaba retornando rápido. Porque hoje a gente pode desenvolver automações não tão complexas em semanas, né? Em coisa de uma semana, 2 semanas, dependendo da atividade, que para aquela atividade é, é essencial. Por exemplo, a última automação que a gente desenvolveu recentemente, a empresa ela tinha uma dificuldade de fazer uma atualização em sistema da lista de preços da sua lista de preços. E em sistema ele tinha que ir item a item colocando a informação e atualizando o preço e ticando ali, né, praticamente um a um ali no sistema dele. A gente desenvolveu uma automação que foi feita em uma semana. Vamos colocar aí 2 semanas com tempo de teste e tudo mais, mas desenvolvimento técnico, né, foi em uma semana. E aquela atividade que ele levava horas para fazer, porque era uma burocracia, porque às vezes tinha mudança na tabela de preço, ele tinha que demorar horas atualizando aquele preço. Então, com apenas alguns cliques, ele exportava a tabela de preço daquele sistema, atualizava com base no que ele já tinha ali, né? Ele já tinha uma planilha de apoio ali que ele já fazia, né? A mensuração dos preços ali, atualizações. Então, ele só dava um Ctrl+C, Ctrl+V dos novos preços e voltava essa tabela de preço em Excel para o robô, e o robô simplesmente subia essa informação em sistema para ele em coisa de minutos. Então, não dá para mensurar, né? Tem automação que a gente, no outro mês, já está ganhando, recuperando, né, aquele investimento, e algumas mais complexas que vai, às vezes, um ano, né, para retornar, por exemplo. Mas não, que nem o Rogério falou, né? Não tem uma regra mágica ali de cálculo, né? Uhum. E, Ricardo, em média, quanto tempo leva-se para fazer o desenvolvimento de uma automação? Depende bastante, por exemplo, do que o Rogério já falou, né? Do engajamento de todos os times. Porque o profissional ali, o programador em si, né? Que ele não tem aquele conhecimento técnico, não técnico em relação à programação, e sim do processo em si que ele vai automatizar, né? Ele precisa de ter, às vezes, várias reuniões para entender, né, qual que é o escopo ali do projeto e tudo mais, e às vezes isso pode estender mais o projeto. Mas, mais ou menos ali em torno de, dependendo se o sistema for um pouco complexo, a gente tem 1 mês, 2 meses de desenvolvimento. Mas para atividades simples, que nem eu falei agora, uma semana, dependendo do que for, é mais que suficiente para desenvolver. Então, também, né, não tem a regra, mas depende muito da complexidade do que vai ser desenvolvido. E só assim, complementando o que o Ricardo falou, na maioria das vezes as oportunidades estão nessas ações mais rápidas e imediatas. Normalmente, a maioria dos projetos são projetos de 1, 2 semanas, no máximo um mês, né? E já, como o Ricardo colocou também, trazendo o retorno imediato.
Maravilha. Eu tenho mais uma enquete para fazer, aí eu pergunto para os meus convidados. E eu tenho mais algumas 4, 5 questões para fazer e apareceu uma questão muito interessante no nosso chat. E eu Legal. gostaria de saber como que vocês querem fazer. Vamos responder primeiro a enquete, que vai de encontro aos potenciais, né, identificado. Então, peço para o público responder como que vocês identificam os potenciais oportunidades de automação. E as alternativas que temos são: identificamos os processos repetitivos que demandam muito tempo durante sua execução, identificamos as tarefas com alto volume de informação e identificamos se as atividades realizadas estão sujeitas ao erro humano. Então, eu deixo aqui para vocês a opção para que vocês possam colocar a opinião de vocês, né? E olha que engraçado, pessoal. Mais uma vez a gente chega na casa dos percentuais anteriores, né? Então, a primeira opção aqui de identificar processos repetitivos está na casa dos 76%. A identificação de tarefas com alto volumes de informações, ou seja, são aquelas tarefas que a gente demanda muito tempo para filtrar, planilhar e fazer tudo mais, e demora 2 ou 3 dias fazendo às vezes, na casa de 17%. E naquelas atividades que estão sujeitas a erro humano, 4% do nosso público considera elas como chave aqui para fazer uma automação. Tá? Em relação às outras questões que eu tenho para fazer para vocês, eu acho que a gente poderia responder essa que veio do chat. O que Legal, vocês pode acham? ser. Eu acho que é uma questão Então, bem interessante aí. sim. A pergunta é, pessoal, que dicas que vocês dariam para uma possível objeção dos profissionais que se sentem ameaçados quando a empresa começa a pensar nessa melhoria do RPA? Ou seja, como deixá-los tranquilos quanto a isso em relação à implementação do RPA? Legal. Acho essa pergunta interessantíssima, Marília. E eu sempre costumo dizer o seguinte: todo projeto de TI dentro de uma empresa, ele deve obrigatoriamente estar atrelado à estratégia do negócio. Ou seja, sua estratégia de TI depende da estratégia de negócio. Então, teoricamente, é ideal que você tenha uma estratégia antes de iniciar um projeto de automação. Nesse sentido, o melhor caminho é a transparência com os profissionais, tá? Porque você pode sim ter uma estratégia de negócio que visa a redução de custo, e nessa redução de custo visa reduzir o número de colaboradores. Então, essa sua automação pode estar voltada para isso. Mas na maioria das vezes, essas automações elas estão relacionadas à estratégia de escalabilidade, de crescimento da empresa. Então, ela não vai atingir diretamente a redução de quadro de funcionários, mas sim a melhor realocação desses funcionários, né? Dessa forma, se você tem esse plano bem definido, e sendo bem transparente com os profissionais, você vai conseguir demonstrar de que aquela operação vai substituir, sim, aquele trabalho pontual, mas ele vai ser realocado a uma função superior, né? Ele vai agregar conhecimento, ele vai se preparar melhor, vai receber treinamento, enfim. Então, acho que, em resumo, o ponto é transparência, clareza na estratégia e transparência na comunicação. E tem um ponto que, quando a gente começou a se falar ali, né, minhas primeiras experiências com automação, né, estou falando há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, né, realmente era um obstáculo até inclusive para a gestão, né, porque a gente, qual era o problema que tinha na companhia? Não tinha como crescer mais em espaço até físico, já tinha turnos já de colaboradores e atingiu o limite ali de serviço, né? Não tinha mais como processar mais informação ou trazer mais atividade para aquele centro de serviço, porque realmente chegou no limite.
E aí sim que começaram a pensar, vamos aumentar, né, criar mais um prédio, vamos contratar terceiros, o que a gente precisa fazer, né, para poder ter, né, mais recursos em relação à produtividade. E aí sim a gente começou, né, por curiosidade, eu desenvolvi naquela empresa a primeira automação referente a isso, e realmente foi um choque ali para o pessoal, porque tanto a gestão não queria tirar o seu custo ali daquela atividade, né, porque a gente desenvolvendo uma automação, ele tinha que dar conta ali daquele custo, né, e também o colaborador tinha medo de perder aquela vaga dele, porque ia ser substituído por uma automação. Mas qual foi o processo ali foi um pouco árduo, realmente não é fácil, né? Precisa de muito planejamento, muita estratégia, porque a gente começou a parte de gestão começou a mostrar, né, para os colaboradores que tinha potenciais clientes que poderiam trazer mais recursos, trazer mais atividades, mas a empresa não tinha mais como ser mais produtiva porque tinha limitação de recursos. Então, com isso, eles mostraram que, aliviando, né, aquelas atividades daqueles colaboradores, eles podiam trazer atividades de mais ganho para a empresa. Então, por exemplo, saía do Ctrl+C, Ctrl+V e passava um colaborador a pensar ali em como fazer uma melhoria ou interagir com os clientes de uma forma mais eficaz, não ficando ali atrás do computador só na planilha, né? Então, essa foi uma forma, né, de que a empresa encontrou de mostrar para o colaborador de que a mão de obra dele é importante, mas que seria atrelada a um recurso com mais ganho, né, com mais produtividade até para ele, porque ele sairia daquele processo repetitivo, né, e teria uma interação mais entusiasta ali, uma atividade mais interessante até para a carreira dele, né, sair do Ctrl+C, Ctrl+V. Muito bom, pessoal. E tudo isso vai de encontro à próxima pergunta que eu iria fazer para vocês, que Então, como que a automação pode ajudar a empresa a liberar mais tempo para concentrar em tarefas estratégicas e de maior valor agregado? Nessa automação, nesse processo todo a qual a Marília fez o questionamento, aí tem toda aquela parte estratégica, e dentro da parte estratégica a gente vai ter que sempre, muitas vezes, mostrar para o colaborador que ele pode fazer além do que ele está fazendo, né? E como que a automação vem nos ajudar nisso, pessoal? Eu acho que vai muito de encontro ao que o Ricardo comentou, né? A gente falou agora respondendo a questão da Marília. O ponto é que uma empresa que tem a sua operação automatizada passa a desprender mais investimento, mais energia na estratégia, né? Apesar de a sua operação depender basicamente da sua estratégia, é ali um ciclo, né? Um voltando sempre para o outro ali. Então, acho que uma vez que você consegue ter projetos bem-sucedidos que trazem eficiência, qualidade dentro da sua operação, você começa a investir, trazer pessoas mais qualificadas para pensarem nas estratégias da empresa. E a estratégia da empresa é uma coisa que muda a cada mês, né? Nem sempre você segue um plano orçamentário que foi desenhado para a empresa por um ano inteiro. Na maioria das vezes você desvia para o bem ou para o mal, né? Mas quando você tem isso bem atrelado à estratégia, você vai reajustando o seu planejamento e melhorando ali, através da melhoria das suas estratégias, melhorando ali o seu retorno, né? Tornando aquele negócio ali cada vez mais efetivo, perene, enfim. Maravilha. Ricardo, você quer adicionar mais algum ponto? sim. Então a gente pode falar que podemos usar de maneira estratégica a automação para que a empresa consiga lidar com o aumento da sua demanda. Sem dúvida. Perfeito. E como que a automação de processos de back-office pode ajudar as empresas a melhorar a questão de segurança,
e conformidade nos processos internos. Principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem uma série de questões de segurança da informação. Quer Esse é um complementar, ponto. Ricardo? Vamos lá. Esse é um ponto que leva a outros temas também, inclusive, por exemplo, a LGPD. Pensando em a gente colocar uma automação, por exemplo, em nuvem. Então, é muito abrangente, né? Mas eu estou dando alguns exemplos aqui. Se a gente colocar essa automação em nuvem, vai rodar em um servidor brasileiro, vai rodar num servidor externo, de fora. Então, a empresa ela tem que estar ciente de onde, né, vai estar rodando essa informação para o colaborador, para o cliente ter essa informação também, onde é tratado os seus dados, né, às vezes dados sensíveis, dados pessoais, e referente à parte da programação de compliance. Hoje a gente pode, né, colocar o robô para trabalhar de ponta a ponta numa atividade, porque você vai programar ele para fazer a conferência de um boleto, de um pagamento, e ele também vai efetivar aquele pagamento. Então, isso para a segurança da informação para o compliance, isso é um absurdo, né? Porque normalmente quem valida, né, quem aprova, não paga, né? Normalmente essa é a ideia, né? Mas passando ali por etapas de teste, por exemplo, com o próprio setor, né, de segurança da informação, né? A gente faz trabalhos ali que às vezes a validação pode ser, não é só com o processo, com a gerência que quer aquela automação, e sim, eles envolvem setores, por exemplo, de compliance, setores administrativo, RH, enfim, colocam outras equipes para validar essa automação, para ver se ela não está infringindo nenhuma norma, nenhuma lei interna da empresa, ou LGPD, enfim, né, que seja a lei, né, se for Brasil aqui, por exemplo, né? Então, não tem problema, né, da automação trabalhar ali com essas atividades, mas é um ponto que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o que a gente garante de segurança da informação, pensando no profissional de TI. Quem faz a programação desenvolve os testes em ambiente de testes, né, não faz em ambiente de produção, né, homologação. Então, após ser desenvolvido, testado toda aquela programação em ambiente de teste, é feita uma análise secundária de um outro colaborador que faz a análise referente à segurança da informação, à segurança na qualidade do código em si, enfim, tem outras vertentes ali dentro da programação, né? Então, tudo isso garante que aquele robô, por exemplo, vai estar seguro, né, de que o que cliente solicitou para o robô fazer, ele vai realmente fazer e não vai sair daquela linha de raciocínio, de repente, para uma fraude, por exemplo. Legal. Maravilha. Eu queria complementar, Luiz, se você me permite, eu vou complementar sobre esse tema, inclusive respondendo a questão aqui do Kaique, se eu não li errado o nome dele, mas ele perguntou aqui, na maioria dos processos iremos precisar de uma base de informações, por exemplo, informações de cliente, CNPJ, login, senha, etc. Como vocês fazem para manter essa base atualizada, tá? Então, assim, complementando a questão do Luiz, eu diria que, assim, você vai para um projeto de automação, você vai ter que olhar processo. Então, de certa forma, você já vai revisar se aquele processo está seguindo o que foi desenhado no compliance, nas regras de segurança da informação. Então, só aqui você já tem minimamente uma revisão de processo, que já te garante maior qualidade do ponto de vista de segurança da empresa e compliance, tá? E aí, a gente pega o gancho para a questão aqui do Kaique. Se a gente pegar o exemplo dele, ó, ele tem ali uma necessidade de automação, mas para ele fazer automação, ele precisa extrair lá, talvez, do RP dele lá, os clientes, CNPJ, login, senha e etc. Inevitavelmente, ele está lidando de alguma forma com senha aqui, por exemplo, em nome de cliente que pode ter pessoa física, não só CNPJ. Ele está lidando com dados sensíveis, ele provavelmente vai estar
saindo do compliance que seria ideal para uma LGPD. Teoricamente, ele estaria extraindo isso no Excel, no repositório dele, compartilhando com outros profissionais que não poderiam ter acesso àquela informação. Então, isso, por mais que você tenha o compliance desenhado, você está fugindo dele por não ter uma análise contínua do processo, né? E aí, Kaique, como é que a gente mitiga esse tipo de situação, né? De novo, vai depender muito também de cada empresa, tá? Mas pensando no mundo ideal, tá? A gente partiria para uma base de dados, um data warehouse, por exemplo, que a gente separaria dos sistemas legados. Vamos imaginar que você esteja extraindo isso aqui do seu SAP, por exemplo, do seu ERP da sua empresa. E você é a pessoa que não tem acesso àquelas informações sensíveis. Alguém vai rever a sua permissão, liberar para você dentro das regras do compliance, dentro de uma base de dados apartada da base principal, que seria o seu DW, e a partir dessa camada de dados você vai conseguir começar a fazer os seus trabalhos, e essa camada de dados vai garantir o compliance da empresa, tá? Então, em resumo, você precisa pensar nessa arquitetura, nessa camada de dados segregada do seu ambiente de produção e, inevitavelmente, seguindo as regras de compliance da empresa. E complementando, né, o exemplo que eu dei da automação anterior referente à tabela de preços que o cliente tinha. A automação em si, ela fazia, né, faz, aliás, né, ela está em produção nesse momento. Ela faz a verificação da base antes, né, de ser inserida na base de dados, que é feita através de aplicação, né, APIs, que faz a conexão com a base de dados com o RP. E antes de fazer qualquer interação com a API, com o banco, o que é feito? Uma validação do usuário e senha daquele RP que o colaborador tem. Então, qualquer interação que a automação tenta fazer, primeiro ele valida o acesso. Se aquele acesso, o colaborador tem acesso ou não àquela tela ou aquela informação que ele está modificando. Então, aí a gente garante já o compliance em si da automação, né? Que ele não vai subir, por exemplo, se alguém catar aquele executável, né, e colocar em outra máquina e tentar, não vai conseguir, porque ele precisa de ter a senha validada ali do usuário e senha, o mesmo que ele utiliza no RP. Então, com essas etapas, a gente vai garantindo o compliance da automação em si, né? Aí o processo, o robô, na verdade, ele melhora o processo, mas ele vai seguir o que o processo já tem, né? Então, se o processo não é compliance, então vale a pena a revisão, que nem o Rogério falou, a gente faz uma revisão antes, né, de fazer a automação, a gente revisa se o processo está com conformidade, se está tudo certinho, né, com as informações. Beleza, está tudo certo, não tem nenhuma melhoria que a gente precisa desenvolver naquela atividade, aí sim a gente parte para o desenvolvimento da automação. Maravilha. Pessoal, nosso tempo oficial já passou. Os principais pontos que eu, Luiz, gostaria de tratar com os nossos convidados já foram esclarecidos. Agradeço a participação da Marília e do Kaique. Aos demais que queiram esclarecer alguma dúvida, eu peço para que deixem as suas questões aqui no chat e posteriormente o Rogério e o Ricardo irão responder, tá? Com isso, a gente se encaminha para o final do webinar e, em nome da Abrapsa, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Pela participação e nos encontramos no próximo evento, tá ok? Obrigado a todos, Ricardo, Rogério, muito obrigado pelo tempo, pelo compartilhamento do conhecimento de vocês conosco e espero contar com vocês nos próximos eventos. Okay? Perfeito, Luiz, foi um prazer. Nós que agradecemos aí a oportunidade e ficamos à disposição aí da Abrapsa e das pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o assunto. Nos procurem, vocês conseguem nos localizar facilmente no LinkedIn, através do nosso perfil ali da Covenant Tecnologia. Vai ser um prazer também respondê-los por lá. Maravilha. Muito bom. Pessoal, boa tarde a todos e
Boa semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.